Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, seguindo os conteúdos que nós já viemos estudando nas últimas aulas. E na aula de hoje nós iremos estudar o que é um processo termodinâmico, chamado de processo termodinâmico adiabático. Mas, antes disso, nós vamos relembrar o processo termodinâmico a temperatura constante, que a gente chama de processo exotérmico, que vai ser bem importante para o estudo do processo adiabático. Bom, numa transformação isotérmica ou um processo exotérmico, todo o calor, toda a energia trocada na forma de calor pelo gás, seja ele recebido ou cedido deste gás, resultará na realização de trabalho, pois não há variação de temperatura. Por que que não há variação de temperatura? Porque nós vimos na última aula que a energia interna de um gás, que é uma grandeza de estado, que depende apenas do estado inicial e do estado final, ela depende da temperatura deste gás. Se a temperatura não varia, não há variação da energia interna. Então, por isso que nós dizemos que numa transformação isotérmica não há a variação da energia interna. Como que a gente vai observar esse processo matematicamente? Nós podemos nos lembrar da primeira lei da termodinâmica, a qual diz que as únicas duas formas da gente variar a energia interna de um sistema é através da realização do trabalho ou através da troca de energia na forma de calor, que é demonstrada aqui expressa por esta equação aqui, onde eu tenho que ΔU, ou seja, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor menos o trabalho, certo? Como nós estamos falando de um processo isotérmico, ou seja, aqui a temperatura é constante, não há, então há variação da energia interna, e nós temos que o calor é igual ao trabalho, certo? Quando o calor é recebido pelo gás, o gás ele vai tender o que? A expandir, a aumentar o seu volume. Um trabalho positivo, certo? Bom, quando o gás ele perde calor, ou seja, ele vai ceder calor para o meio, que a gente chama de calor desse gás, uma diminuição do seu volume, resultando então num trabalho negativo. Aqui nós temos, né, para recordar, um diagrama PV da pressão versus a temperatura para uma transformação isotérmica. Então, aqui nós percebemos que nós estamos aumentando o volume, porque o volume final é maior do que o volume inicial, então nós temos uma expansão, e a pressão final ela é menor que a pressão inicial. Então, está diminuindo a pressão e aumentando o volume. Essa proporcionalidade dessas grandezas de estado da pressão e do volume são representados pela lei de Boyle-Mariot, que nós já vimos também nas últimas aulas. A pressão vezes o volume, ou seja, este produto entre pressão e volume é igual a uma constante. Então, isso tem que permanecer no início e no final. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Bom, relembrado isso, agora a gente vai ver o que é um processo ou uma transformação adiabática, tá? Quando nós falamos em adiabático, então nós estamos nos referindo a um processo no qual não ocorre troca de energia na forma de calor, ou seja, o calor é nulo. O gás ou o sistema que nós consideramos, ele não troca a energia na forma do calor com suas vizinhanças. Assim, todo o trabalho do gás resultará numa variação de energia interna. Como que a gente vai ver isso? A partir da primeira lei da termodinâmica também. Se nós estamos dizendo que em uma transformação adiabática o calor é nulo, então a partir dessa equação aqui, que é a primeira lei, a gente tem que o que é zero. Então nós temos o quê? E todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás vai resultar numa variação da energia interna deste gás.
Então, quando o trabalho ele é positivo, ou seja, quando o gás realiza trabalho sobre o êmbolo, nós temos então uma diminuição da temperatura, certo? E quando o trabalho ele é negativo, ou seja, se realiza trabalho sobre o sistema, sobre o êmbolo, pressionando o gás, diminuindo o seu volume, nós observamos um aumento da temperatura. Vou repetir aqui, ó. O gás expande e nós observamos um trabalho positivo e um aumento, uma diminuição da temperatura. E quando nós comprimimos o gás, ou seja, o gás diminui de volume, o trabalho é negativo e nós temos o que? Um aumento da temperatura, um aumento o que? Da energia interna do sistema. Lembrando que esta equação aqui que representa a primeira lei é uma forma da gente convencionar, certo? E a partir disso é que nós convencionamos, então, se o trabalho vai ser positivo ou negativo. Ok? Bom, vamos também ver como se comporta o gráfico ou o diagrama da pressão versus o volume. Aqui eu coloquei dois gráficos para a gente comparar. Então, a linha em laranja, o gráfico em laranja representa uma isoterma, ou seja, uma transformação isotérmica, e a linha em preto, então, vai representar uma transformação adiabática. Notem que no diagrama PV da transformação adiabática, ela cai mais rapidamente do que a isotérmica. Ambas começam ali de uma pressão, da pressão 1 e do volume 1, ok? Só que a pressão final, que é a pressão 2, né? Associada a um processo adiabático, ele cai mais rapidamente e cai mais também do que um processo isotérmico. Mas vocês podem estar se perguntando, mas existem processos isotérmicos porque o sistema tem que estar muito bem isolado para não ocorrer troca de energia na forma de calor, né? Nós estudamos as três formas de trocar calor lá no início do semestre. Existem duas formas da gente observar e de ocorrerem esses processos isotérmicos, adiabáticos na natureza. Aí eu vou falar um pouco brevemente sobre essas duas situações. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês, então, como anteriormente no processo isotérmico nós tínhamos esse processo sendo descrito pela lei de Boyle-Mariot. Nesta situação aqui adiabática, nós temos, então, a lei de Poisson. A relação é muito parecida, entretanto, o volume está elevado a um expoente, e esse expoente é chamado de coeficiente de Poisson. Quais são essas duas formas que podem levar à ocorrência de um processo termodinâmico adiabático? O primeiro deles são processos que ocorrem muito rapidamente e não há tempo para trocar energia na forma de calor. Um exemplo que vocês devem ter no cotidiano de vocês é quando abrimos uma garrafa de refrigerante e se forma aquela névoa, sabe? Em volta da garrafa, da boca da garrafa, ali onde abre. E o que que acontece? O ar se expande rapidamente e ele esfria em função da expansão, né? Diminui a temperatura, lembra? Quando numa expansão adiabática, o ar acaba resfriando e, consequentemente, vai formar, então, um vapor de água que acaba condensando. Um outro exemplo é durante a utilização de compressores, então a gente comprime esse gás tão rapidamente que não consegue trocar energia na forma de calor com o meio e a temperatura acaba se elevando. Então a gente vai pôr a mão lá próximo, por exemplo, e acaba verificando esse aumento de temperatura. E um outro caso, que é do cotidiano de vocês também, é a utilização de um desodorante aerosol. Então, vocês percebem quando vocês apertam a válvula para a saída do desodorante, ele está tão comprimido lá dentro que ele sai e expande rapidamente. Não dá tempo de fazer essa troca de calor com o meio, então ele acaba ficando geladinho. Dá aquela sensação de gelado, né, na pele quando entra em contato. E uma segunda forma
é quando volumes muito grandes, né? Quando a gente tem situações com volumes muito grandes, por exemplo, como massas de ar na atmosfera. Então, a descida ou a subida dessas massas de ar na atmosfera resulta nas variações de pressão e de temperatura, como a gente já viu, né? Quando o ar sobe, a pressão diminui, ocorrendo uma expansão adiabática, consequentemente, a temperatura vai diminuir. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, dois exercícios. O primeiro exercício é sobre uma situação na qual nós vamos aplicar a lei de Boyle-Mariot e a lei de Poisson. E depois nós iremos fazer um exercício num processo cíclico, tá? Numa transformação cíclica, no qual a gente vai poder rever todos os processos que a gente já estudou até este momento. Então vamos lá para o nosso Jamboree. Bom, então, vamos ver os exemplos que nós havíamos falado anteriormente. O primeiro exemplo é esse. É uma amostra de gás ideal se encontra a 10 atm, uma pressão de 10 atmosferas, num volume de 2 litros. Para esse gás ideal, o coeficiente de Poisson é 1,3. Vamos determinar a nova pressão do gás quando se expande até dobrar o seu volume por dois processos diferentes. Primeiro, um processo isotérmico, e depois vamos determinar a pressão final, utilizando então um processo adiabático reversível. Então, aqui eu fiz o desenho dos dois, da situação, né, da situação inicial e da situação final. Então, a gente pode, né, então, chamar de processo de estado 1, certo? E ele vai para um estado 2. Como ele dobrou o volume, ou seja, ele expandiu, certo? Então, aqui ele estava dentro de 2 litros e aqui ele passa a ficar com um volume de 4 litros, né? Pois é o dobro. Deixa eu pintar aqui para ficar igual. Imagine que tudo isso é o êmbolo que se movimentou para cima durante a expansão desse gás. Então, vamos retirar os dados daqui. Dados do problema. A pressão inicial, não é de pressão 1, né? Porque nós estamos usando, então, a denominação de estado 1 e estado 2. A pressão 1, então, vai ser o quê? 10 atm. 10 atm. O volume inicial, ou seja, o volume 1, são 2 litros. E a gente precisa determinar a pressão 2 quando este volume dobra de tamanho. Então, seria 2 vezes o volume 1 é igual a 4 litros. Então, aqui a gente tem um gás. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Um gás com 2 litros aqui. E aqui 4 litros, certo? Vamos ver, então, através de um processo isotérmico. Térmico. Processo isotérmico é a lei de Boyle-Mariotte, que diz o seguinte, que a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 tem que ser igual à pressão no volume 2 vezes o volume no estado 2. Como nós precisamos determinar a pressão que se encontra, então a gente vai querer determinar esse P2 aqui, né? A gente isola, como o volume 2 acompanha ele, a gente passa para o outro lado da igualdade com operação inversa. Então, P2 vai ser igual a P1 vezes V1 dividido pelo V2, que estava multiplicando, vai com operação inversa.
V2. Então, a pressão em 2 vai ser a pressão em 1, 10 atm, vezes o volume em 1, que é 2 litros. Tudo isso dividido pelo volume 2, que é 4 litros. Então, a pressão 2 vai ser igual a 10 vezes 2, que dá 20, dividido por 4 vai dar 5 atm, porque esse litro eu corto com este litro aqui. Então, a pressão que antes era 10 atm, ficou pela metade, ficou com 5 atm, vou colocar em verde. Então, aqui a gente vai ter 10 atm, né? E aqui ele ficou com 5 atm. Vamos, então, fazer o que o problema pede no número 2. Determinar a nova pressão, considerando o processo adiabático reversível. Aqui é adiabático. Adiabático. Para determinar, considerando que este processo é adiabático, então nós utilizamos a lei de Poisson e diz que o P1 vezes o V1 elevado no coeficiente de Poisson é igual ao P2 vezes o V2 elevado no coeficiente de Poisson. Como a gente quer saber a pressão 2, então vai ser P2 igual ao T2. Como coeficiente eles são iguais, é o mesmo gama, que vale que 1,3. Então, a gente pode escrever dessa forma, ó. Igual aquele, né? V1 dividido por V2. Como o V1 e o V2 eles estão sob a condição do mesmo expoente, então eu posso dizer que é P1, no qual V1 sobre V2, para facilitar meu cálculo, né? Elevado ao gama. Então, P2 vai ser igual à pressão inicial, que é a pressão no estado 1, é 10 atm, vezes volume 1 dividido pelo volume 2. Então, vai dar 1/2, ou 0,5, elevado a 1,3. Já cortei o volume, que é em litros, em cima por debaixo, né? Vai sobrar apenas a unidade de pressão, que é o que a gente precisa saber. Fazendo os cálculos, então, aqui no final a gente vai ter o resultado de 4 atm. Quando a gente determina essa variação de pressão utilizando-se um processo isotérmico, nós temos 5 atm. Considerando-se um processo adiabático reversível, a gente tem 4 atm. Então, aqui seria o valor de 4 atm, né? E aqui o valor de 5 atm. Nesse caso aqui vai ser sempre maior, né? Porque quando a gente observa aqui, o expoente vai ser sempre maior que 1. Então, ele vai decair mais rapidamente. Vamos lá, então, pessoal, para o segundo exemplo. Nesse exemplo, ele diz o seguinte: um gás em uma câmara passa pelo ciclo mostrado na figura a seguir. Determine a energia transferida pelo sistema na forma de calor durante o processo CA, ou seja, daqui até aqui. Considerando que o QAB, ou seja, o calor entre os pontos A e B do processo, vale 20 joules e que nenhuma energia é transferida como calor durante o processo BC e o trabalho realizado durante o ciclo todo é de 15 joules. Vamos então tirar essas informações.
Então, a caneta aqui, a caneta vermelha, né? Para a gente continuar. Então, o que que ele diz para nós de informação? Primeiro, ele pede, né, para a gente determinar o calor entre os pontos CA. Então, ele quer determinar esse calor aqui, ó, CA. Deixa eu ver aqui, então. Nós sabemos o quê? Que o calor entre A e B é 20 joules. Então, aqui o Q é 20 joules. E A, B, né? Depois eu escrevo aqui do lado para ficar mais visível. E entre B e C, nenhum calor é trocado, ou seja, a gente tem um processo adiabático. Então, Q é igual a zero. Ups, deixa eu arrumar esse sinal de igual aqui. Q é igual a zero nessa situação. Bom, então o que que a gente tem de dados aqui do problema? Ele quer que a gente determine o calor de C até o ponto A. A gente tem de informação que o calor entre A e B, ou seja, o calor no processo, né, de A até B é igual a 20 joules. O calor entre A, B e C é zero, ou seja, é adiabático o processo. E nós temos também, e o que mais de informação aqui, o trabalho realizado no ciclo inteiro é de 15 joules. Então, vou botar que o trabalho total é igual a 15 joules. Bom, como ele é um processo em ciclo, ele sai de um ponto e volta para este mesmo ponto, ou seja, ele sai de B e volta para B, ou seja, o estado inicial do processo é igual ao estado final. Dessa forma, a gente já tem muitas informações, né? Vamos utilizar então a primeira lei para poder resolver este problema. Nós sabemos que a primeira lei diz o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema só pode ocorrer em função do trabalho e do calor, a partir dessa relação aqui. Como a gente tem que é um processo em ciclo, ou seja, ele sai do estado B e volta para o estado B, ou seja, não existe variação das grandezas de estado, considerando o processo inicial e final, a gente percebe a partir da primeira lei que a variação da energia é nula, né? Então, vamos escrever aqui a primeira lei para este processo aqui. Então, ΔU total é igual ao Q total menos o trabalho total. Processo cíclico não tem variação, processo em um ciclo, né, voltando para o mesmo estado inicial, isso aqui vale zero. Então, a gente tem que o calor total é igual ao trabalho total. Bom, o trabalho total a gente sabe que vale 15 joules, porque ele disse. Então, 15 joules a gente já coloca aqui no local, no lugar do trabalho total. E a gente precisa descobrir o que total. Mas a gente não quer descobrir o que total, a gente quer descobrir o que? O que, né? A gente quer descobrir o que entre o ponto B, não, entre o ponto C e o ponto A, este daqui. Esta aqui é a nossa incógnita, este que é aqui. Então, a gente sabe que o calor total é a soma do calor entre B e C, entre C e A e entre A e B. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. O calor em total, né? É o calor entre B e C, mais o calor entre C e A, mais o calor entre A e B. Isso tudo é igual aos 15 joules.
Ora, a gente sabe que de B até C é uma adiabática, então isso é zero. Olha que fácil, a gente tem aqui o valor entre A e B. Vale quanto? Entre A e B, vale 20 joules. Então, a gente tem a seguinte relação. O calor de C até A mais 20 joules é igual a 15 joules. Isolando o que a gente está procurando, o calor entre o C e o A, né, nesse processo aqui, que é um processo a pressão constante, né, o processo que a gente chama de processo isobárico, vai ser igual a 15 joules menos 20 joules. Então, o calor nesse processo é de menos 5 joules. Então, no processo de C até A, ocorreu uma perda de energia na forma de calor de 5 joules. O sistema perdeu 5 joules entre C e A. É isso, pessoal. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as máquinas térmicas e o ciclo de Carnot.